Angiospermas no Enem. Quando cai questão de botânica, a grande maioria das questões fala sobre angiospermas. E quando esse assunto cai na prova de biologia, como é a forma que o Enem gosta de explorar o que ela quer que você saiba sobre botânica de angiospermas? Olha só, eu quero mostrar para você 3 modelinhos de questões na prática e resolver com você a forma como o danado do Enem cobra angiospermas em botânica. Olha só isso aqui. Se liga, nossa listinha de botânica eu quero entregar para você. Olha só, quando a gente chega aqui nessa questão número 1 da nossa lista, você vai ver um padrãozinho que vai se repetir nas outras 2 questões que eu vou resolver com você. Olha só, no reino vegetal existem características reprodutivas que são exclusivas de determinados grupos e outras que são compartilhadas com grupos distintos. Dentre as características reprodutivas compartilhadas entre as espécies pertencentes aos grupos das gimnospermas e das angiospermas, tem-se a ocorrência de. Então, olha só, imagine o seguinte: você está chegando no shopping e você é o dono de uma loja de cosméticos. E você precisa escolher exatamente o público que você quer atrair para entrar naquela loja. Então você vai começar a olhar para as pessoas que passam no shopping e você vai começar a notar características específicas de grupos específicos de pessoas. E vai definir, poxa, eu quero atrair esse grupo, então eu preciso mostrar mais isso e isso. Imagine aí que você quer atrair um grupo que usa mais colares e brincos. Então você vai olhar para o pessoal do shopping e vai começar a entender o seguinte: poxa, esse pessoal que vem de carro, ele chega com mais colares e brincos do que o pessoal que vem de Uber ou o pessoal que vem de ônibus. Eu estou fazendo um exemplo aqui da minha cabeça, tá? Então eu vou começar a mostrar mais colares e brincos para que essas pessoas que chegam de carro e passam pela loja aqui, elas entrem e sejam seduzidas a comprar. Então eu estou identificando um grupo com base numa característica que aparentemente só elas apresentam. Então, brincos e colares, só esse grupo que vende carros apresenta. É exatamente isso que a gente tem quando o assunto é nada mais nada menos do que o processo adaptativo evolutivo. Eu consigo olhar para as plantas e dizer: este grupo é assim porque ele tem essa característica que somente eles compartilham. Pegou a ideia? Se você conseguiu pegar essa ideia, nunca mais você vai esquecer de brincos e colares que eu acabei de falar. Se você pegou essa ideia, o que é que vai acontecer? Todas as vezes que você pegar uma questão de botânica, você vai lembrar de mim falando isso para você e você vai pensar em adaptações, em características que você consegue enxergar naquele grupo de plantas que realmente distinguem eles dos outros. Então, olha só, quero que você pense comigo algo muito básico. Quando a gente olha para as angiospermas, é muito fácil da gente identificar uma apomorfia. O que é uma apomorfia, professor? Meter um nomezão doideiro agora no meio. Nada mais, nada menos do que uma novidade evolutiva. Ou seja, uma novidade, uma característica que surgiu só naquele grupo. Então, só as angiospermas apresentam aquela característica. Então, ela é uma apomorfia. Qual é a característica mais gritante e exclusiva das angiospermas? É nada mais, nada menos do que a presença de flor, certo? Só quem tem flor é angiosperma. E, consequentemente, só elas formam fruto. Por quê? O fruto é um envoltório protetor da semente a partir de uma estrutura específica da flor. Então, se eu não tenho flor, eu não tenho como ter fruto, beleza? Esse é o principal ponto. Se você pegou essa ideia, a gente vai para esse modelo de questão, que é o quê? É te cobrar justamente essas características adaptativas que os grupos específicos das plantas apresentam que outros não compartilham. Então eu consigo olhar para aquele grupo e dizer: poxa, esse grupo aqui é tal, porque tem essa característica. Então, esse grupo aqui é uma de angiospermas. Por quê? Porque eles têm flor. Ah, porque tem fruto, eu estou vendo fruto ali naquela árvore. É isso, tá? É isso que o Enem cobra de você. Uma outra pergunta que o Enem ama fazer, e já fez a mesma pergunta em anos diferentes. Qual é a característica que gerou a independência completa das plantas com relação à água para a reprodução? Essa é a pergunta que o Enem mais ama fazer, já caiu mais de uma vez, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa característica também. A pergunta aqui é a seguinte: qual a característica que surgiu, tá, evolutivamente falando, e é compartilhada por quem? Tanto pelas angiospermas
quanto pelas gimnospermas, tranquilo? Então as duas apresentam essa característica, ou seja, uma característica compartilhada. É exclusiva desses dois grupos. E aí seria o quê? Frutos e sementes, como está na letra A? Claro que não. Por quê? Porque frutos só as angiospermas têm. Então, como ele quer uma coisa que é compartilhada com as gimnospermas também, não dá para a gente marcar essa alternativa. Letra B, grãos de pólen, soros e embrião. A parte dos soros não é uma característica desses dois grupos, porque soros é algo que está presente lá nas pteridófitas. Então, sem mais nem menos, a gente já tira aqui essa alternativa, beleza? Letra C, embrião, tubo polínico e sementes. Aí, beleza. As outras D, anterozoides, endosperma 2N e tubo polínico. O que eles vão ter é um endosperma 3N e eles já não tem mais anterozoides. O que eles têm são grãos de pólen. Tá? Os anterozoides estão presentes nas briófitas e pteridófitas, que são ali o gameta masculino com capacidade locomotora, como se fosse um espermatozoide. Tá? E letra E, dupla fecundação, endosperma 3N e estróbilos. As angiospermas não apresentam estróbilos, tá certo? Isso é uma estrutura reprodutiva exclusiva das gimnospermas. Como o objetivo da questão é das duas, a gente não poderia marcar isso. Então sobra somente a letra C, tá? Então as duas desenvolvem embrião, as duas desenvolvem o tubo polínico e as duas formam sementes, tá? E qual é a grande sacada aqui daquela pergunta que eu falei que se repete muito no Enem? Qual é a característica que trouxe a independência da água para a reprodução das plantas? É o tubo polínico. Por quê? O grão de pólen, quando ele gruda na estrutura reprodutiva feminina, ele desenvolve essa célula que é o tubo polínico e ela leva um núcleo que vai fecundar o gameta feminino até o encontro dele. Então não precisa escorrer água, não precisa de uma gotinha para molhar e locomover ali as células para se encontrarem. Não. Esse tubo polínico já faz esse contato, então não precisa mais de água para a reprodução. Esse é o ponto. Então o tubo polínico é a novidade evolutiva que permitiu às gimnospermas e angiospermas a independência completa da água para a reprodução. Tranquilo? Então não esquece disso aí nunca mais. Vamos lá para a nossa próxima questão, para a gente ver que esse modelinho de adaptações ele se repete bastante. Essa questãozinha número 5 aí do nosso modelo aí, né? Então, olha só. Ele vai perguntar lá no comando o seguinte, ó. Das características dos frutos e sementes apresentadas, quais estão diretamente associadas a um mecanismo de atração de aves e mamíferos? E aí eu quero que você preste atenção no seguinte. Essa pergunta é sobre adaptação mais uma vez, certo? Então, uma adaptação que está relacionada ao quê? A um conteúdo importantíssimo de botânica, que é polinização. Quando eu falo de polinização, eu preciso lembrar diretamente da parte de botânica de angiospermas. É inevitável, tá? A gente precisa lembrar logo de cara. Então, já que a gente sabe o direcionamento da alternativa, a gente vai procurar aqui as características que ele está pedindo. Então, ele quer saber quais das características apresentadas estão associadas a um mecanismo de atração. E aí ele fala de frutos e sementes. Então, quer dizer que essas características não só estão relacionadas com a reprodução dessa planta. Por quê? Se fosse só com relação às sementes, tá? A gente estaria falando da reprodução, ou seja, como é que esse grão de pólen sai de uma árvore para outra árvore para produzir a semente e assim por diante. Mas ele fala do fruto também. Então a gente precisa entender que no estágio do fruto a semente já está lá dentro. Já houve fecundação, já formou fruto. Então a atração do animal para se alimentar do fruto é objetivando a dispersão da semente, fazendo com que exista uma amplitude. Para quê? Para carregar, tá certo? Para carregar essa semente para outros locais. Então, aumentando a amplitude de desenvolvimento daquela espécie, tá? Então, olha só, vamos aqui pegar a ideia. Ó. Os frutos são exclusivos das angiospermas, ele já começa dizendo isso. E a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para garantir o quê? Ó? Sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. Isso que eu acabei de falar, aumenta a amplitude, né, de representação dessa espécie. A dispersão é favorecida por certas características dos frutos. Por exemplo, cores fortes, vibrantes, gosto e odor agradáveis e uma polpa suculenta.
E com relação às sementes, a gente estaria aqui falando de presença de ganchos e outras estruturas fixadoras que aderem às penas e pelos dos animais, de tamanho reduzido, leveza e presença de expansões semelhantes às asas. Isso daqui já está mais relacionado com uma dispersão pelo vento do que propriamente por animais, tá? E aí ele vai dizer que nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão de sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora. Olha só, o que ele está falando aqui? Ele quer as adaptações que estejam relacionadas com atrair esses indivíduos para dispersar essas sementes, tá? Então, tudo que fala de grudar no indivíduo não está atraindo. Meio que se torna algo inconveniente, né? Tipo aqueles carrapichos que grudam na sua calça, que grudam lá no seu sapato. Então, isso daí é uma tática inconveniente das plantas de estarem sendo levadas a mais lugares que não, né, atraindo essa galera para perto de si. Quando a gente está falando de atração, a gente precisa entender que a grande palavra que rege essa adaptação para a atração é a palavra recompensa. Tá? É a palavra recompensa. O que é que o animal ganha indo atrás daquele determinado componente da planta? Seja no momento da polinização, né, o que é que ele ganha para poder polinizar aquela planta, ou no momento da dispersão das sementes, né, depois da formação do fruto, o que é que ele ganha para levar essas sementes para outro lugar, para mais longe. Exatamente esse o processo que a gente precisa lembrar, tá? Então, olha só, leveza e tamanho estão relacionados com o vento, já nem são para atrair, é mais para dispersar pelo vento. Letra C, expansões semelhantes às asas que favorecem a flutuação. Mais uma vez, está associada ao vento, não aos animais. Letra B, estruturas fixadoras que se aderem às asas. E letra A, ganchos que permitem adesão. Tudo isso daqui são mecanismos inconvenientes de condução. Não está atraindo ninguém para fazer isso. O que é que atrai? É uma recompensa. Então, a recompensa seria aqui uma polpa suculenta que fornece energia. Então, está atraindo pela recompensa da alimentação esses indivíduos, tranquilo? Então, a gente começa a pensar desse ponto de vista adaptativo. O Enem ama esse tipo de resolução, tá certo? Ele ama esse tipo de resolução para você visualizar, tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro para você entender aqui, ó, que é por aí que as coisas funcionam, tá? Então, lembra sempre da parte de recompensa, lembra sempre da parte de adaptação e não se esquece. É assim que o Enem cobra, adaptação com relação ao mecanismo das plantas. E a última questão que eu queria resolver com você aqui nesse vídeo é essa questão número 6, que vai falar mais uma vez sobre essa parte de polinização. Então, veja, as questões elas giram em torno de um modelo de cobrar adaptações das plantas, adaptações que as identificam como grupos, adaptações que permitiram avanços evolutivos, como a independência da água para a reprodução, ou, né, adaptações que estejam relacionadas ao seu modo de vida, no caso aí o ciclo reprodutivo das plantas, porque para a planta se reproduzir depende de ninguém mais, ninguém menos do que a polinização, tranquilo? Então olha só, vamos lá para o comando dessa questão. O colecionador, para garantir a reprodução, gostaria de conhecer o agente de polinização dessa espécie, que nesse caso será O ou A. Então olha só, ele está só querendo que você identifique o agente de polinização. E para isso, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar olhar para as adaptações apresentadas pela flor. E muito provavelmente, ó, nem li o enunciado, mas ele vai estar descrevendo sobre as adaptações da flor para atrair esse polinizador. Então eu vou estar falando aqui mais uma vez de quê? De recompensas florais. Tranquilo? Então, eu vou estar falando aqui de recompensas florais. Olha, vamos lá para o comando da questão, ou para o texto, né? Para o contexto da questão. Olha só. A morfologia das flores apresenta uma estreita relação com seu sistema de polinização. Então, ele está dizendo que a estrutura da flor ela vai estar diretamente relacionada com quem poliniza, ou seja, tanto para atrair quanto para proporcionar uma melhor execução do processo ali. Um colecionador de plantas está cultivando uma espécie que apresenta, olha só, flores pequenas, pétalas não vistosas, sem perfume, grandes anteras versáteis e alta produção de pólen. Então ele está dizendo o quê? Que essa flor, em termos visuais,
tá? E atrativos, ela não vai atrair ninguém, tá? Então, o que é que está acontecendo? Ela não vai atrair ninguém de uma forma tão vistosa, porque ela não tem cheiro bom, ela não tem estruturas vistosas, então não vai atrair pela cor, e ele vai falar que as suas flores são pequenas. Então, a alta produção de pólen e as grandes anteras, ou seja, as estruturas que guardam esse grão de pólen vão ser bem altas assim, e a flor vai ficar tipo bem aqui pequenininha, tá? Então, basicamente seria isso. Então, o grão de pólen está sendo produzido aqui em cima. Então, ele está falando que essa é uma estrutura básica, tá? Dessa flor. Pensando nessa conjuntura, a polinização seria primordialmente pelo quê? Vai atrair mosca? Vai atrair abelha? Vai atrair morcego ou beija-flor? Não, ela não tem nenhum tipo de recompensa para essa polinização biótica. O foco dela aqui é deixar as anteras bem altas, como se fossem verdadeiras antenas, para que o vento balance elas e libere esses grãos de pólen que estão sendo produzidos em grandes quantidades. Então, no fim das contas, a polinização desse tipo de flor vai ser pelo vento, tá? Então vai ser o que a gente chama da anemofilia, que é a polinização por meio do vento. Seria, portanto, uma polinização abiótica, que não está envolvida com organismos vivos. Então, com isso, a gente conclui aqui, né, os tipos de modelos de questão e quando cai botânica de angiospermas no Enem, ele vai cobrar esse tipo de interação, adaptação, polinização e características que marcam aquele grupo. Não se esquece, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!